Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Ética Cristã e a Sexualidade. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 4 assuntos. Em primeiro lugar, o que é a sexualidade? Em segundo lugar, a distorção do sistema de comunicação. Em terceiro lugar, o que diz as Escrituras? Em quarto e último lugar, nós vamos falar sobre eu errei, o que fazer? Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O que é a sexualidade? Definição de sexo. Conformação particular que distingue o macho da fêmea nos animais e nos vegetais, atribuindo-lhes um papel determinado na geração e conferindo-lhes certas características distintivas. Na linguagem mais comum, os órgãos genitais externos. À luz da Bíblia, sexo são as características internas e externas que identificam e diferenciam o homem da mulher ou do macho e da fêmea. Portanto, esta é a definição de sexo. Definição de sexualidade. É o traço mais íntimo do ser humano e se manifesta em cada indivíduo, de acordo com a realidade e as experiências vivenciadas pelo mesmo. O conjunto dos fenômenos da vida sexual, qualidade de sexual. Portanto, estas são as definições de sexualidade. Passemos a estudar agora o item 2 da lição, que fala sobre a distorção do sistema de comunicação. A cada dia que passa em nosso tempo, a humanidade se enlameia na promiscuidade e na perversão sexual. Cotidianamente, os espíritos sodomitas agem sobre homens, mulheres, jovens, crianças e as famílias, bombardeando-as por orientações sexuais ilícitas e estímulos a práticas sexuais antibíblicas, especialmente através da mídia escrita, falada e televisiva. A televisão é um dos maiores veículos de massa que granjeia e transmite sem qualquer constrangimento aos telespectadores e, por conseguinte, às famílias, os mais devassos ensinamentos das práticas amorais e imoralidades sexuais, sem se falar no maior instrumento de comunicação de massa, que é a internet, que sem fronteiras ultrapassa a mente de todos, com as mais repugnantes informações sobre sexo e sexualidade. O culto ao deus Eros, deus do pseudo-amor na mitologia grega, já é uma realidade entranhada no corpo, na alma e no espírito da sociedade. E é por isso que devemos estudar sobre a sexualidade à luz da Bíblia, para não sermos engolfados por esta podridão do sexo e da sexualidade apresentadas pelos sodomitas, que desvirtuou sua pureza e sacralidade dada e criada por Deus. Mas, passando agora para o item 3, o que diz as Escrituras com relação à questão do sexo e da sexualidade? E nós vamos iniciar falando sobre o valor da pureza sexual antes do casamento. No instante da criação do homem e da mulher, o nosso majestoso Deus, Yahvé, inseriu na constituição física e emocional do homem e da mulher o sexo, sem qualquer natureza pecaminosa, imoral, suja ou má. Logo, para Deus, o sexo é algo puro e sagrado, desde que realizado segundo os parâmetros morais e princípios divinos sacramentados pelo Senhor em sua palavra para tal ato.
E no livro de Gênesis, o Senhor dá o início desses parâmetros, dizendo o seguinte, Gênesis 1, 26 ao 31. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã. Portanto, aqui o Senhor cria o homem e a mulher. Quando diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E qual foi a relação que Deus estabeleceu entre este homem e a mulher? Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 21, que diz assim, então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Portanto, aqui o Senhor estabelece esta relação pós-casamento, da união entre um homem e uma mulher, a relação sexual para diversos objetivos, entre eles a procriação. Mas qual é a configuração moral e sexual no casamento? A família, como primeira instituição criada, portanto, criada por Deus e suportada na aliança do casamento entre um homem e uma mulher, ela é de cunho heterossexual, se revestiu da mais excelente base para a formação de uma sociedade. Essa união heterossexual entre um homem e uma mulher. Considerando ainda para o casamento um caráter monogâmico, ou seja, um marido para uma só mulher e uma só mulher para um só marido, consolidando-se na indissolubilidade, isto é, sem separação conjugal. O Senhor Jesus foi muito contundente quanto à proteção e ortodoxia para esta configuração moral e sexual para o casamento, em certa ocasião, quando falava aos fariseus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19, versículos 3 ao 6, diz o seguinte, Mateus 19, 3 ao 6. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem.
A pureza sexual para o casamento. E nós vamos falar agora sobre a questão da virgindade. O valor da virgindade está sem qualquer valor nos dias presentes, pois parece que a condição de um homem ou de uma mulher ser virgem sexualmente está fora do padrão do comportamento sexual vigente. Este preceito da virgindade deve ser tratado de forma mais ampla, porque a virgindade diante de Deus tem que ser, antes de tudo, espiritual e depois precisa ser real, tanto moral como física. Existem pessoas que se preocupam apenas com a virgindade anatômica, principalmente da moça, pelo fato de ter ou não o ímen rompido. O fato é que pode ter pessoas anatomicamente virgens, mas vivem numa prática de atos libidinosos, toda sorte de carícias ilícitas e perversões sexuais, porém mantendo-se anatomicamente virgem. A sua pureza sexual, representada pelo preceito da virgindade, deve ser espiritual, moral e anatômica. Cuidado com este assunto sobre virgindade, porque há moças e rapazes, membros da igreja, oriundos da vida mundana e de outras religiões não cristãs e que não são virgens. Todos eles não podem ser discriminados e devem ser recebidos como novas criaturas e participarem de todas as atividades da igreja, pois convertidos na fé são novas criaturas. Se não existe mais a virgindade anatômica, mantenham-se virgens espiritualmente e moralmente, sem a prática da fornicação e de atos sexuais pervertidos, para então preparar-se para um casamento puro e santo diante de Deus. A virgindade espiritual, moral e anatômica é a preparação para o casamento com pureza sexual. Moças e rapazes, permaneçam fiéis ao Senhor, santos, virgens e puros para o casamento. Lembre-se que o sexo só deve ser realizado após o casamento e com a pessoa com quem você ama e quer viver para sempre. O apóstolo Paulo e outros servos do Senhor fizeram muitas vezes analogias entre o casamento da igreja com o Senhor, enfatizando exatamente a pureza e virgindade da noiva, que é a igreja, para que o casamento também fosse puro e santo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 1 e 2. Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Quais são as finalidades da relação sexual no casamento? A primeira finalidade é a procriação. E esta primeira finalidade para a relação sexual dentro do casamento, que é a procriação, pois um homem e uma mulher, em seus inerentes aspectos físicos, possuem uma milagrosa capacidade reprodutiva dada por Deus. Este propósito de procriação foi muito bem protegido nas leis de caráter humanitário dadas por Deus a Moisés, pois as núpcias para um soldado de guerra duravam 1 ano, com o intuito de proporcionar ao casal muitas felicidades
e condições favoráveis para a procriação. Segunda finalidade da relação sexual dentro do casamento é a satisfação e prazer ao casal. O ato sexual entre marido e mulher lembra e consolida a aliança firmada entre eles para sempre, bem como o amor entre os dois. A concepção física e emocional de um homem e de uma mulher no contexto de uma relação matrimonial remete-os aos prazeres físicos e emocionais normais decorrentes de um relacionamento conjugal e fiel, e que são ordenados por Deus e por Ele mesmo honrados. Mas quais são as motivações para a relação sexual no casamento? Em primeiro lugar, o amor. A sociedade pós-modernista, neste culto desenfreado ao deus Eros, pratica o sexo meramente para satisfazer prazeres carnais. Entretanto, a Bíblia Sagrada instrui aos cristãos a praticar relação sexual somente depois do casamento e motivado pelo amor. O respeito à relação sexual entre os cônjuges deve guardar o devido respeito, pois a palavra de Deus registra de forma incontestável que o corpo da esposa deve ser honrado pelo marido e a esposa deve honrar o corpo do marido. Para uma relação conjugal baseada no amor, não há espaço para submeter o cônjuge a constrangimentos, humilhações, obrigação de fazer sexo, indecências que ferem a dignidade alheia, colocando o cônjuge em situação de inferioridade moral. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, de número 3, melhor dizendo, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A terceira motivação para a relação sexual no casamento é a alegria. Como o ato sexual tem em uma das suas finalidades um momento de satisfação e de prazer mútuo, então não deve ser praticado com tristeza ou insatisfação, mas com alegria. E isso nós podemos ler no livro de Provérbios, capítulo de número 5, versículo 18, que diz o seguinte: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Passemos agora a estudar o sexo que a Bíblia condena, ou as práticas sexuais que a Bíblia condena, que Deus abomina. Em primeiro lugar, a primeira prática é a da fornicação, que nós podemos definir como a relação sexual entre pessoas não casadas, ou entre pessoas não casadas. E neste aspecto, a posição bíblica é que a relação sexual antes do casamento se constitui em transgressão. E nós podemos ler na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria, pois estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da
desobediência. Como segunda prática sexual que a Bíblia condena, nós temos o adultério. E o que é o adultério? É a relação sexual de um homem casado com uma mulher que não é a sua esposa, ou vice-versa. É condenado pela Bíblia Sagrada e no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo de número 7. Mateus 5, capítulo 5, versículo 7. Aliás, capítulo 5, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Terceira prática sexual que a Bíblia condena é o sexo entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, a atração sexual entre pessoas do mesmo sexo. É condenado pela palavra de Deus. E isso nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 24 ao 27, que diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Outra prática sexual que a Bíblia condena é a masturbação, que é o vício solitário, o autoerotismo. Não há referência explícita à masturbação na Bíblia, mas existem passagens que tratam desse assunto de forma implícita. Por exemplo, Onã foi morto pelo Senhor, porque derramava o seu sêmen em terra após a prática sexual, ou durante a prática sexual. Ainda há que se acrescentar que 3 coisas classificam essa prática como pecado, a saber, quando se pratica o autoerotismo através da masturbação, as fantasias que levam a pessoa a cometer este ato é condenável. O ato sexual foi criado para ser praticado por um casal e não por uma pessoa sozinha. Como na prostituição a pessoa peca contra o próprio corpo, assim sucede com a masturbação. E em quinto e última prática, nós temos as diversas perversões sexuais, que, numa definição mais ampla, promove a corrupção, a desmoralização, a depravação, a alteração, o transtorno, qualquer anomalia do comportamento sexual de uma pessoa. Nas Escrituras Sagradas, encontramos contidas severas reprovações quanto às perversões sexuais, tais como a zoofilia, sexo com animais, o estupro, o incesto, sexo entre familiares próximos, a pedofilia, sexo com crianças, as práticas sexuais fora do padrão. Passemos agora ao item 4 da lição, que diz: eu errei, o que fazer? Deus é misericordioso e, frente a um honesto arrependimento do pecador, o Senhor concede
o perdão. Logo, aqueles que praticam sexo condenado pela palavra de Deus devem refletir, se converter dos maus caminhos, se arrependendo dos seus pecados e pedindo perdão ao Senhor para ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, vejamos aqui na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Concluindo a aula de hoje, nunca a família foi tão devastada pelas forças malignas como em nossos dias na área da sexualidade. No modelo divino, o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, devendo ser apoiado e honrado nestes pilares. Sexo somente após o casamento. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.